Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Para todos que estão chegando. Aqui para nós está chovendo, aqui já tá escuro, já tá noitinha já. Um grande abraço em todos. Vamos começar, né? Já estamos na hora, né? 17 horas. Estamos fazendo no horário alternativo, tá? Nós avisamos, né, para vocês aí no Facebook, avisamos também no WhatsApp. Pessoal, eu vou colocar aqui o QR Code do nosso grupo no WhatsApp, tá? Não dá para quem não está no grupo ainda, né? Porque às vezes o pessoal fica meio perdido no Facebook, né? Não recebe notificação, não consegue encontrar, perde a hora. Então, o grupo no WhatsApp, né? Se você fizer a leitura aqui desse QR aqui que está na página, você vai entrar direto ali no grupo do WhatsApp. Você vai receber as notificações sempre que nós entrarmos ao vivo, tá? Então aí você não perde mais o estudo ao vivo, certo, pessoal? Então quem não está ainda, aproveita para entrar. Vai ficar aqui gravado, né, no estudo. Eu não vou deixar o QR aqui o tempo todo, mas aí se precisarem fazer a leitura de novo, né, vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Muito bem, né, pessoal? Vamos lá, vamos fazer a prece inicial, né, para nós darmos sequência ao estudo da tarde, noite. Senhor Jesus, nós agradecemos pelas bênçãos recebidas, por toda a ajuda que temos tido do plano espiritual, de todos que nos amam, que nos querem bem e que procuram nos ajudar com o melhor que possuem em seus corações. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine o íntimo, nos ilumine o ambiente, a família, toda a nossa vida. Que a radiância da tua luz possa adentrar o nosso coração e o nosso pensamento, nosso ambiente, a nossa existência, transformando-a para melhor, despertando em nós a fé, a vontade de melhorar, a vontade de nos superar, a vontade de nos autodescobrir e desenvolver os potenciais divinos que jazem latentes em nós. Que teu amor envolva a todos os espíritos necessitados que estão próximos a nós e todos possam ser socorridos, possam ser aliviados em suas dores, tranquilizados em seus anseios e possam ser despertados para o bem, para o equilíbrio e para a paz. Muito obrigado por tudo e que o teu amor nos envolva hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? Deixa eu colocar para vocês aqui, né? O horário normal que nós fazemos, hoje a gente está no horário excepcional, né? Mas o horário normal é toda segunda às 20 horas, Livro dos Espíritos. Terça, Os Mensageiros de André Luiz, às 20 horas. Quarta, Céu Azul, Livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. Sexta-feira, Os Missionários da Luz, às 20 horas. Tá? Então, somente hoje que nós estamos fazendo às 17 horas, por motivos que eu já coloquei para vocês aí, né? Motivos aqui do meu ambiente aqui, profissional, barulho, né? Reforma numa sala vizinha aqui, então a gente está tendo que dançar conforme a música aqui, né? Então vamos lá, vamos dar sequência. Hoje a gente tem o estudo do livro Missionários da Luz, 33º dia de estudo, um livro de André Luiz através de Chico Xavier. E é um livro que é o terceiro livro do André Luiz, né? Então você tem o nosso lar, os mensageiros, que a gente faz na terça, e o terceiro livro que a gente faz toda sexta-feira, que é os missionários, tá? Missionários da Luz. E aqui nesse livro, o André Luiz ele está estudando com o Alexandre
que é um espírito de uma condição muito boa no plano espiritual, né? Muito conhecimento, está explicando para ele várias coisas sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre vampirização, né? E o Alexandre vai dar uma palestra no plano espiritual para encarnados. E vai utilizar um ambiente doméstico, praticamente. Pelo jeito é um ambiente onde se realiza reuniões doutrinárias, mas, né, parece que isso é um ambiente singelo, mistura de ambiente doméstico com ambiente de estudo, né, do espiritismo, que os espíritos amigos utilizam para à noite é, conversarem e orientarem os encarnados, né, em palestras edificantes, tal. O André Luiz foi convidado a participar, está ali junto com o Alexandre, que é o instrutor, né, que vai dar a palestra. Só que chegando a hora do estudo, né, estavam faltando dois frequentadores dos estudos, dois encarnados que estão cadastrados lá, fazem parte dos alunos cadastrados do Alexandre, né? Então eles tinham que começar por volta das 2 horas no máximo, se eu não me engano, e ainda não haviam chegado o Vieira e o Marcondes, né? Dois homens que ainda não tinham chegado. Por quê? Porque a gente vai dormir e a gente desprende do corpo e tem que ir para o local de aprendizado, né? Mas eles não tinham chegado ainda. E aí o Alexandre pediu para o Sertório, para um trabalhador lá do grupo, né? Para ir ver o que estava acontecendo. E o André Luiz foi junto para aprendizado, né? Ele aprender e tal. Então eles estavam chegando na primeira casa, né? Dos dois homens que faltaram, né? Então eles foram ver, estão chegando na primeira casa de um deles, né? A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual o Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes, encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso fazendo ruído singular. Né? Então, eles adentram na casa, né? O ambiente confortável e tal, e um homem idoso, né? Dormindo, fazendo um ruído singular. Um determinado barulho, né? Um determinado barulho. Ele estava dormindo e fazendo algum barulho lá, né? Vamos ver o que estava acontecendo, né? Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispírito, né? Que é o corpo do espírito, unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Então vamos entender a situação. Esse senhor idoso, que é o Vieira, né? O Vieira. O senhor idoso que estava dormindo, fazendo uns barulhinhos lá. E eles perceberam que o corpo espiritual do Vieira estava ali junto ao corpo físico. Então ele estava presente ali. Embora parcialmente desligado do corpo físico. Né? Então ele estava presente, dormindo, parcialmente desligado do corpo físico, mas estava ali próximo. Não tinha se afastado. Por isso que ele não foi para a palestra lá do Alexandre. E ao lado do Vieira permanecia uma entidade trajando vestes absolutamente negras. Né? Então já não parece uma coisa boa, né? Você está vestindo vestes absolutamente negras, né? Então, geralmente isso é um sinal
né? De uma coisa mais obscura, uma entidade mais obscura, né? Não é um espírito de luz que está ali irradiando luz, né? Está ali. Não é só a questão da veste, né? Mas ele devia ter uma vibração ali que, né? Que era mais obscura, né? Então vamos lá. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor, né? Então o André Luiz percebeu que o Vieira ele estava sob impressões de pavor. Então os barulhos que ele estava fazendo devia ser em função disso. Realmente, aquilo, né? Quando a gente não está bem à noite ali, está com medo de alguma coisa, né? Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Né? Você viu que a situação ali estava meio perturbada, né? Ele estava sendo assediado ali por um espírito mais necessitado, né? E pelo jeito estava provocando nele pavor, né? E ele dormindo, mas é, sem conseguir sair daquela situação, ele apenas gemia, angustiado, sufocava. É como a gente, quando a gente tem um pesadelo assim, né? E, e a gente não sai daquele pesadelo e não consegue acordar, né? E não sabe o que está acontecendo, está fugindo de alguém, né? Então, esse tipo de coisa, né? A gente fica lá meio sem conseguir gritar, sem conseguir falar. Tá? Tem gente até que começa a falar mesmo e a gritar, né? De uma forma até sonambúlica, vamos dizer assim, né? Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Né? Então, o Sertório já está avaliando, né, com o conhecimento dele, né, com a experiência dele. Deve ter alguma experiência já nesse tipo de situação. Falou, olha, ele está num pesadelo, né? Ele está num pesadelo cruel. Como quando a gente tem certos pesadelos, né? Às vezes a gente pode estar fora do corpo, até distante do corpo. E às vezes a gente pode até estar ali mesmo no quarto, próximo ao corpo, sem conseguir acordar, sem conseguir voltar para o corpo, né? Totalmente. E fica lá, né? Não anda nem desanda, né? Fica lá naquela situação problemática, né? Certo? A Lindalva colocou, falo, grito, choro. É, Lindalva? Então, né? Por isso que é importante, né? A gente ler, né? Se preparar, orar, né? Ter toda uma rotina de preparação para dormir, tomar cuidado com as horas que antecedem o sono. É lógico, o cuidado é com o dia inteiro, né? Porque o dia todo é a preparação para a noite. E a noite é a preparação para o dia, né? Uma coisa alimenta a outra, né? Certo? Ok? Então, ele diz, né? Creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Porque nós somos assim, né? Nós temos o poder de atrair certos espíritos, nós, na nossa invigilância, na nossa displicência ou indisciplina, né? Muitas vezes nós atraímos determinada entidade que nos faz mal. Olha que coisa incrível, né? A gente faz mal para a gente mesmo, né? Quer dizer, a gente atrai aquilo que vai nos prejudicar, aquilo que vai nos amedrontar, aquilo que vai nos adoentar, aquilo que vai nos prejudicar. É uma coisa interessante, né? Que a gente faz às vezes, né? Mas é muito frequente a gente fazer isso. Por isso que nós temos que aprender a lidar com a nossa mente. A nossa mente é
tem uma capacidade muito poderosa, um ímã, um aparelho sintonizador, emissor e receptor de grande poder, que nós temos que aprender a lidar com essa máquina aqui, com a nossa mente, né? Por quê? Porque nós temos que aprender a usar a nosso favor, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa alegria, né? E não contra a gente, porque frequentemente a gente usa contra nós mesmos, né? Por não lembrarmos da importância de algumas coisas, a gente acaba usando contra a gente mesmo, né? Obrigado, Cristina. Um abraço, viu? Obrigado pelo carinho. Certo. Ok, né, pessoal? Tranquilo aí, né? Então vamos lá. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor, o Sertório, né, começou a dialogar com a entidade de luto, com a entidade ali obscura, né? O Sertório se aproximou ali e começou a dialogar. Poxa, mas ele tá vendo o Sertório? Tá vendo, André Luiz? Bom, até aqui, tá, pelo jeito, ele está vendo o Sertório, né? Nós não sabemos, né, exatamente se o Sertório quis se fazer visível para ele ou não houve necessidade, a gente não sabe da condição do Sertório, né? Mas aqui simplesmente o André Luiz fala, né, que o Sertório se aproximou dele e começou a dialogar, né? Delicadamente, muito delicadamente, né? Esse tipo de entidade a gente tem que se aproximar com humildade, com carinho, com delicadeza, né? Nada de afrontar a entidade, de desafiar a entidade, nada de ser grosseiro, até porque isso não é característica de espíritos superiores, né? Mas a educação, a delicadeza, humildade, né? Se a gente, por exemplo, numa reunião mediúnica, a gente vai conversar, começar um diálogo com um espírito obsessor, revoltado, vingativo, e já começa botando banca, já começa com orgulho, já começa querendo diminuir o espírito, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, né? Começa a querer desqualificar o espírito, querer, né, falar alguma coisa mais indelicada, não vai dar certo, já vai perder já a capacidade de ajudar, já logo de início, já perde a capacidade de, né? Já vira uma discussão já e é difícil a gente conseguir reverter isso depois, naquele momento, né? A gente tem que ir com humildade, com carinho, com delicadeza, né? Mesmo que o espírito não seja lá muito delicado, nem humilde, nem, né? Mas nós precisamos começar dessa forma, né? Começar e manter, né, essa atitude, né? Aí o Sertório, ele começou a dialogar com a entidade, né? O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não. Somos conhecidos velhos. Ou somos velhos conhecidos, né? Somos velhos conhecidos, né? E muito paciente acentuou o Sertório, né? Ah, não. Aqui foi o espírito mesmo, né? E muito impaciente, né? Eu tinha lido. E muito paciente, né? É muito impaciente, né? Já é característica do espírito jamais infeliz, né? E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Olha que interessante, só isso aqui já vale o estudo de hoje. Só essa informação aqui já vale o estudo de hoje, né? Quer dizer que o Vieira, ele está dizendo que o Vieira atraiu ele, o chamou, não diretamente, mas indiretamente, atraiu a presença do Vieira, porque ele ficou conversando com a família dele à noite ali sobre o Vieira.
falando de coisas do passado do Vieira, ou do Vieira não, falou sobre Vieira não, sobre a entidade lá, o Vieira que ficou conversando com a família sobre esse velho conhecido dele aí, né? Desculpa a confusão aí, pessoal. Tem hora que os nomes aí embolam um pouco a gente, né? Então o Vieira ficou conversando com a família dele sobre essa entidade, quando estava encarnada, algumas coisas que teria feito. Pelo jeito, algumas coisas ruins que teria feito. Algumas faltas que a entidade falou que não cometeu. Né? Então a entidade, assim, ele ficou conversando levianamente com a família, falando de coisas, falando de mim, coisas que eu não fiz. O que pode acontecer? O que pode acontecer frequentemente. Pessoas fazem isso com quem está encarnado, com quem está desencarnado, né? Isso caluniar, julgar, falar de coisas que a pessoa nem sabe sobre a nossa vida ou sobre o nosso passado, de ouvir dizer, né? Quer dizer, isso pode acontecer mesmo, né? Certo, pessoal? Nós podemos errar desse jeito, podem errar conosco dessa maneira também. E aqui é um fato curioso, né? A gente vê o outro lado. A gente vê as consequências de uma fala leviana, descuidada, descaridosa, né? Que seria mesmo com alguém encarnado, né? Mas agora com alguém desencarnado, mais facilmente atingiu a pessoa e atraiu a pessoa para a presença ali do Vieira, né? Então é uma coisa bem importante da gente considerar, né? Isso, como é natural, desgostou-me. Né? Iria desgostar a gente também, né? Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes. Isso porque o Vieira era amigo dele, a princípio, né? Velhos conhecidos e tal. Pelo jeito havia algum laço de amizade, a gente não sabe exatamente como que era, né? Manuel, até pode ocorrer mal entendido de quem mal interpretou o outro, exatamente. É aquele telefone sem fio, né? Que você fala uma coisa, o outro inventa, aumenta a história, a hora que vê, está um verdadeiro absurdo, né? A história, né? Não tem nada a ver com o fato original, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente reproduz. Muito cuidado, né, com o que a gente reproduz, porque pode tomar dimensões que a gente não faz nem ideia, né? Por isso que, por isso que aquele, aqueles três pré-requisitos lá do Sócrates, né? Para gente, né? Quando alguém vem falar alguma coisa, fala, mas você já passou pelos três crivos, né? Ah, como assim três crivos, né? Isso que você quer me falar. Sócrates, né? O filósofo, né? Quando um conhecido dele lá chegou, um aluno dele, eu não sei, chegou falando, eu queria te contar uma coisa. Falei, mas você já passou pelos três crivos? Mas quais três crivos? O crivo da utilidade, da verdade e da bondade. Isso que você vai falar para mim é útil. É verdadeiro? É bondoso da sua parte falar isso, né? Se não for um deles, né? É melhor não falar. Tem que passar pelos três crivos, né? Um deles, já que não passar, já coloca em dúvida o que a gente está conversando, né? Vamos dizer assim. Não é, pessoal? Os três crios aí, né? Senão a gente fica reproduzindo discursos aí que totalmente equivocados, né? E certamente ele terá errado, sim, né? Pelo que ele está falando, ó, já não bastará o que tenho sofrido depois da morte.
Certamente cometeu os erros dele, determinadas situações, nós não sabemos como é que foi a vida desse espírito, mas ele estava sofrendo já no plano espiritual. Por isso que ele fala, já não bastará o que tem sofrido depois da morte? Quer dizer, as consequências do que ele fez, agora eu precisarei ouvir aquilo que eu não fiz também. Precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes, aumentando ainda mais o meu sofrimento moral, né? A memória, né, que as pessoas tenham de mim na Terra, né? Quer dizer, é um negócio realmente que machuca, né? Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos, né? Quer dizer, ele estava decepcionado também, porque ele não podia esperar isso do Vieira. Não é uma coisa que ele esperaria do Vieira, pelas relações que as famílias deles mantinham, né? De alguns anos, tal. Então ele estava chateado, né? Espírito, pessoal, é ser humano. Espírito não é um ser de outra galáxia, de outro. Pode até ser, né, em algumas situações, mas né, é gente como a gente. Somos nós fora da matéria, somos espíritos, livres, libertos, mas não diferentes de como somos aqui. Nós somos a continuidade do que somos aqui, né? Então a gente sente, a gente sofre, né? A gente se decepciona, a gente se entristece do mesmo jeito, né? Vieira foi sempre pessoa de minha confiança, o Espírito falando, né? Para o sertório, né? Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. A entidade, né? Quer dizer, em vista disso, eu fiquei esperando aqui a hora do sono, a fim de esclarecer ele. É complicado, né? É lógico que não é a melhor atitude, é lógico que esse espírito não está tendo a melhor atitude diante do erro do Vieira, né? Mas a gente entende o sofrimento moral dele, a gente entende a ação dele, embora não seja o melhor, né? Não é o melhor, um erro não justifica outro erro, né? Mas a gente entende o porquê da situação, né? O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis, os motivos, né, de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando meu nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Quer dizer, ele falou meio irônico, né? Ele sabia o que estava fazendo, né? Sabia que o Vieira estava apavorado por causa dele ali, porque de alguma forma percebeu, se desligando do corpo, percebeu a presença ali e se apavorou, né? E o Vieira, o espírito tentando explicar para ele o que aconteceu na verdade, o porquê que ele agiu de tal ou qual forma, o Vieira ficou preso ao pavor, né, da situação ali, né, por se ver confrontado pela entidade de quem ele estava falando, né? Certo, pessoal? Ok? Então a gente entende a situação, a gente compreende tanto de um quanto de outro, né? Os erros que a gente poderia cometer tanto de um lado quanto do outro aqui, né? Mas o fato é que a gente está analisando o que o André Luiz trouxe para que a gente aprenda também com isso. E tanto estando de um lado quanto do outro, a gente também compreenda e perdoe, né? E tome cuidado, né? Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal,
e sentindo-lhe o suor frio ensopando os lençóis, porque estava naquele pesadelo, né? Então estava suando frio. Já sentiram isso? Às vezes você quer falar, né? Você tem aquela paralisia do sono, você não consegue gritar, não sai da boca, não consegue se movimentar. Você está ali meio paralisado, né? Parece uma múmia ali. E ao mesmo tempo, aquele suor frio, né? Soa frio, né? Sua frio, né? Então é mais ou menos isso que o Vieira está passando aqui, né? E o André Luiz observando o estado dele, né? Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade. Quer dizer, o Vieira, espiritualmente, ele não estava exatamente compreendendo que eles estavam ali para ajudá-lo. Ele estava olhando ali a situação com estranheza, né? A chegada do Sertório, do próprio André Luiz, né? Estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Quer dizer, até a presença do Sertório e do André Luiz ali parece que aumentaram, né, a estranheza dele, a ansiedade, a angústia ali, certo? Uma situação difícil, né? Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, né? A entidade, né? Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Defendendo a posição dele, né? O porquê que ele estava ali, né? O senhor acha que nós devemos ouvir passivamente, né? Essas calúnias, né? Tentando, né, ter a aprovação ali, né? Porque ele percebeu que o Sertório estava desaprovando a atividade dele, né? A atitude dele. Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Né? Ele está defendendo a posição dele, né? Querendo justificar por que ele está ali, né? Pressionando o Vieira, né? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Aparentemente, é muito justa são muito justas as considerações do espírito, né? Aparentemente. Nosso lado mais humano no sentido inferior, né? Vamos dizer assim. Humano de matéria, né? Vamos pensar. Não humano de sentimentos humanitários, né? Mais humano no sentido ainda das nossas características ainda mais materiais, né? A gente entende os raciocínios do espírito aqui. Ele se sentiu ofendido, se sentiu, né? Ele estava contrariado e se sentia no direito de esclarecer, de explicar, né? Os esclarecimentos. Ele foi, na verdade, como é que a gente fala? Quando alguém está falando da gente, você vai tomar satisfação, né? A gente fala isso. Fui tomar satisfação com a pessoa, né? Não é assim que a gente fala? Ele foi tomar satisfação, né? Ele foi lá defender a causa dele, defender os comportamentos dele. Que certo ou errado não nos cabe avaliar aqui, né? Mas ele foi lá tirar satisfação com o Vieira, né? Então, falar, não é justo que ele me tolere até o fim agora, né? Aí entra numa coisa delicada, né? Que nós vamos ver agora. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Quer dizer que o Vieira tinha uma compreensão da vida após a morte. Ele era um estudante lá do grupo do Alexandre. Não era uma pessoa ignorante das questões espirituais.
era um aspirante a melhoria, um aspirante a conhecimentos mais elevados, tanto que estava à noite, né? E é cadastrado lá no grupo do Alexandre lá. Então não sabe ele acaso que os mortos continuam vivos? Quer dizer, aí a gente vê o espírito cobrando algo que nós devemos saber, que nós devemos ter uma atitude mais condizente com o que nós sabemos, né? Então, se a gente tem conhecimento da vida após a morte, tem conhecimento que os espíritos continuam existindo, que é preciso respeitar tanto encarnados quanto desencarnados, que não acabou, não acabaram, não desapareceram simplesmente, continuam existindo, continuam sentindo. E nós temos o dever de respeitar, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, né? Certo, pessoal, ok? Tá ficando claro para vocês? Tranquilo, né? Então ele está cobrando do próprio conhecimento que o Vieira tem, né? O próprio conhecimento que o Vieira tem. Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora essa, o Espírito falava para o Sertório. Né? É uma pena, às vezes a gente tem que ouvir é, a gente ser lembrado, né, por pessoas que nos cobram aquilo que a gente deveria estar sabendo e fazendo, né, que a gente muitas vezes sabe e não está fazendo. Né? É sempre uma situação triste essa, né? E é o que está acontecendo aqui no caso, né? Ora essa, né? Então ele não sabe que a memória de cada companheiro deve ser sagrada, né? Eu mesmo, o Espírito falando, hein? Eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Né? Quer dizer que o Vieira devia ser algum palestrante, né? Casas espíritas, provavelmente, né? Ou alguma coisa próxima a isso, né? A gente não sabe. Mas provavelmente, né? O espírito falar, eu mesmo já vi ele fazer palestra, fazer longas dissertações. Longas dissertações deve ser alguma palestra, né? Referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Né? Certo, pessoal? Então todos nós que estamos estudando aqui, todos nós que estamos, né, despertando para esse conhecimento, nós somos chamados a esse tipo de reflexão, né? De cuidado, né? Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros, disse o Sertório, né? De uma forma muito, muito sábia, muito tranquila. É isso, né? Talvez esteja com a razão. E a gente consegue, o Sertório também consegue entender o ponto de vista dele, consegue entender as motivações dele sem maiores problemas, né? Mas não é a melhor atitude, né? Talvez você deva também exercitar a desculpar o seu amigo, né? Você está exigindo dele uma coisa que você também, você não, talvez não faça, né? Quer dizer, como cobrar do outro, exigir do outro uma conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis, né? Tá corretíssimo, né? Boa argumentação do Sertório, né? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, você vê que surtiu um resultado benéfico, né? O espírito lá, ele percebeu a lógica da argumentação do Sertório, né? E ele começou a refletir nas palavras do Sertório.
Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não pode comparecer esta noite aos trabalhos. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Né? Provavelmente não vai ter condição, não vai dar tempo dele se recompor, né? Ele não vai ter condição de estar hoje lá nos trabalhos. Né? Essa situação ficou ali meio complicada, né? Provavelmente teriam que argumentar ainda com o espírito, tentar demovê-lo da atitude dele, né? Então a situação está meio difícil. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava. E talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, do Vieira, né? Quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Né? Quer dizer, o André Luiz estava meio que suplicando ali a ajuda do Sertório para o Vieira, né? Que ele estava ali condoído da situação, novato, né? Nesse tipo de atendimento, de situação, ele estava ali condoído da situação do Vieira, né? Ele estava ali meio, Sertório, dá uma força aqui, faz alguma coisa, né? Então o olhar suplicante do André Luiz ali, advogando a causa do Vieira, né? Quase a desencarnar-se de medo. Aí o auxiliar do Alexandre prosseguiu, né? Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Mas podemos socorrê-lo acordando-o. Interessante, né? Cada coisa aqui é uma lição, né? Retirar violentamente a visita que o próprio encarnado chamou não é coisa que ele acredite ser o melhor para aquele momento. Não é uma tarefa compatível com as possibilidades dele no momento, do sertório. Porque deliberado, foi uma atitude livre-arbítrio do Vieira. Ele que chamou o espírito ali. Entendeu? Então, retirar violentamente a entidade que foi atraída pelo próprio interessado ali, né? Mas podemos socorrê-lo acordando, porque ele não estava, certamente não estava conseguindo acordar, né? Então nós podemos socorrê-lo acordando, né? É muitas vezes o que acontece com a gente, né? No meio de um pesadelo, vamos supor, que de repente a gente consegue acordar. Às vezes a gente precisou de um chacoalhão ali de alguém para acordar, né? Eu não estava conseguindo sair do imbróglio lá, né? Da situação problemática. Quanta sabedoria, né, Inês? Exatamente. O Ailton era um convidado do Vieira, de certo modo, sim. Um amigo dele, inclusive, né? E foi atraído por ele, né? Certo? Não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando, né? Ah, peraí, aqui eu acho que eu pulei um pedacinho. Acho que eu pulei um pedacinho aqui, que é justamente o pedacinho. O, quem tá com o livro aí pode ver certinho, né? E o Sertório chacoalhou, eu dei uma chacoalhada, ele acorda, chamando ele assim, acorda, né? O Vieira, né? Eu dei um chacoalhão nele assim, segurando nos ombros dele assim. E aí ele acordou, né? Aí o Vieira acordou. Esse pedacinho eu acho que eu acabei pulando aqui, tá? É só um parágrafo, né, que acabou faltando aqui pelo jeito, tá? Mas como eu conheço o texto aqui, eu sei que faltou um pedacinho aqui. Ai, ai. Mas é assim, né?
Deixa eu ver aqui uma coisa. É, ele acordou no solavanco, né? Na base do solavanco lá. Eu não vou atrás do texto agora aqui, senão a gente ia demorar um pouquinho aqui para ir atrás do texto exato, né? Mas é isso, ele só deu um chacoalhão ali no Vieira, o Vieira acordou, tá? Não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. Porque ele não iria retirar a entidade, ele iria apenas acordar o Vieira. A entidade pode ser que permanecesse ali por um tempo indefinido, vamos dizer assim, não sei por quanto tempo. Nem o André Luiz disse aí, né? Ele também não sabia. A entidade ficou ali até não sei quando, né? O André Luiz disse, tá? E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei, né? Quando eles estavam se retirando, isso é bem interessante, né? Ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas. O Vieira, as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Coisa que, coisa que sempre aconteceu muito, né? A pessoa tinha um pesadelo. Ah, você deve ter comido alguma coisa. Isso aí é porque você comeu alguma coisa que não fez bem. Aí você teve um pesadelo. Não é? Isso é uma das falas antigas, assim, né? É uma das falas antigas que a gente, quando é criança, a gente escuta, né? Então, mas né, Heloísa, já ouviu muito isso, né? Então, isso aqui é das crenças populares, né? Então ele ficou lá, o André Luiz percebeu que o Vieira ficou, deitou de estômago cheio, né, Adriana? Exatamente, é. É isso mesmo, né? Quem é mais antigo aí sabe, né? Então, o André Luiz viu que ele estava se questionando, puxa, o que terei comido, né? Para justificar esse pesadelo. Quer dizer, ele estava tentando justificar o susto que ele recebeu, que ele passou, por questões fisiológicas, coisa que a gente faz muito. Às vezes desconsidera questões morais sérias, não faz uma análise justa de comportamentos de ordem moral sérios, equivocados às vezes, né? E joga para uma questão fisiológica, como se o nosso corpo fosse a causa de tudo. Tem gente que fala assim, mas tudo é espírito, né? Tem gente que fala, tudo é espírito. E a gente poderia dizer, mas tudo é matéria, tudo é o corpo, tudo é... Não é? Tem gente que você fala alguma coisinha, explicação espiritual, a pessoa fala, já vem você falar que tudo é espírito, né? Mas normalmente a gente dá justificativas, a gente procura sempre justificativas partindo da matéria, partindo do corpo, partindo de nós mesmos, né? Como se não existisse influência espiritual, né? Então nós temos que pelo menos equilibrar um pouquinho essa balança aí, porque ela está muito pesando pro lado material, né? Ela está muito pendendo pro lado material ainda, né? Tudo a gente tenta justificar achando, não, porque é meu mesmo, porque é do meu corpo, porque é isso, porque é aquilo. Às vezes a pessoa é médium, a pessoa tem uma sensibilidade, já está percebendo as influências, está somatizando. E mesmo com exames, com, né, tratamentos que não estão surtindo efeito, a pessoa fica batendo, querendo achar justificativas materiais, né? E lógico, existem justificativas materiais, né? Mas também nem tudo é material, né? Certo? Mas isso a gente foge para questões materiais porque é mais fácil botar a culpa no corpo. É mais fácil botar a culpa no corpo. Justificativas orgânicas. Que a gente se isenta de certas responsabilidades, a gente se isenta da necessidade de mudar ou de compreender certos aspectos morais,
espirituais, né? Então é mais fácil botar a culpa no corpo, né? Certo? Pessoal, deixa eu ver aqui como é que tá, né? Ah, tá. Vamos ter mais dois aqui, tá? Aí a gente termina. A gente já tá acabando já, é rapidinho, tá? Longe de auscultar a própria consciência, dizendo aqui o André Luiz, né? Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade, né? Que é o que a gente estava falando, na verdade, né? Então, botando a culpa no corpo, justificativas do estômago, a pessoa não enxergava, não analisava, não refletia sobre a própria maledicência, né? Sobre a leviandade de falar de uma forma descaridosa a respeito de alguém, né? Que certo ou errado, não deveríamos estar comentando dessa forma, né? Certo, pessoal? Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes. Não temos tempo a perder. Então ele está seguindo exatamente o programa que o Alexandre traçou para ele, né? Porque ele perguntou, mas e se eles tiverem, e se tiver acontecido, Alexandre, algum acidente lá com os dois? E se eles estiverem presos ali, alguma situação de espíritos perversos, né? O que que eu devo fazer? Aí o Alexandre falou assim, ó, nós não temos tempo para perder com pessoas que escolhem se vincular deliberadamente com pessoas que não os vão ajudar. Não deixa de ser uma escolha dessas pessoas. Então nós não temos, no momento, tempo a perder com isso. Mas depois da palestra, dos estudos lá, você volta e você ajuda a resolver como for necessário, como for possível a situação. Né? Então foi bem. E o Sertório está seguindo a programação é, de uma forma bem compatível com o que o Alexandre falou. Né? E realmente era o que estava acontecendo. No caso do Vieira foi isso. Vamos ver agora no caso do Marcondes, né? Mas aí nós vamos ver na semana que vem, né? Porque agora já não vai dar mais tempo. E aí é uma outra questão, né? É uma outra problemática aí que vai exigir a gente trabalhar com mais calma, tá? As informações. Certo, pessoal? Então, por hoje já tá bom, né? A gente verificou a importância da disciplina da palavra, né? Do cuidado, do respeito, tanto a encarnados quanto a desencarnados, o poder de atração que nós temos, o cuidado com certas conversações em casa, em qualquer lugar, mas principalmente em casa, antes de dormir, nas horas que antecedem ao sono, pior ainda, né? Então é algo que bem importante para a gente, né? Então vamos lá, vamos orar, né? Agradecendo ao André Luiz, agradecendo ao Chico Xavier, ao Alexandre, esse espírito de luz, e vibrando por esse irmão que estava sofrendo no plano espiritual, que possa receber as nossas boas energias, nosso carinho, onde estiver, que ele também está nos ensinando, de certo modo, aquilo que nós precisamos compreender também a respeito do trato com a vida espiritual e com os seres humanos e com os espíritos, né? Então, obrigado, Senhor Jesus, por tudo, que as tuas bênçãos envolvam a nossa existência, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração. Que a boa conduta, que a conduta reta, digna, honesta, discernida, refletida, possa ser levada a efeito ao máximo possível na nossa existência, para que nós não tenhamos do que nos culpar ou do que nos arrepender. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, fortalecendo a nossa vontade, a fim de nos libertarmos do homem velho que temos sido há tanto tempo,
mas que possamos fazer surgir o homem novo, com propósitos novos, com sentimentos novos, com atitudes novas, uma compreensão nova sobre a vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá? Vou colocar novamente aqui para vocês, ó, o QR Code aqui do nosso grupo no WhatsApp, tá? É um grupo que a gente criou apenas para colocar os links dos estudos ao vivo, né? Porque muita gente acaba se perdendo aí no Facebook, né? Não consegue achar os estudos, não recebe as notificações. Então, quem quiser fazer a leitura aqui do QR e entrar no grupo, né? E dia que tiver, a gente tiver ao vivo, você vai sempre receber lá um pouquinho antes do horário o link para poder entrar, tá bom? Isso ajuda bastante aí a todos vocês. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, né? Porque amanhã é final de semana, né? Um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aí, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.